Graças a Deus que o Espírito do meu Senhor, o Espírito do Deus vivo, o Espírito do Todo-Poderoso desça sobre você e faça do dia de hoje o dia mais vitorioso da sua vida. Seja abençoada, abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que você possa tomar posse daquilo que Deus tem prometido na sua palavra. Seja uma bênção, minha amiga, meu amigo ouvinte, no dia de hoje, para a glória, louvor e honra do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga e meu amigo ouvinte, Deus não faz coisas defeituosas nem pequenas. Deus faz coisas grandes. Porque Deus é grande, coisas grandes têm que acontecer. Porque Deus é grande, é o Todo-Poderoso, então coisas poderosíssimas têm que acontecer. É ou não é? E aqui nós temos um segredo das grandezas de Deus, da grandeza de Deus na nossa vida. Porque o apóstolo Paulo fala que Deus é quem opera em nós tanto o querer, quer dizer, quando eu quero alguma coisa, segundo a vontade de Deus, então ele também opera o efetuar. Ele faz possível aquele querer, aquele desejo, aquele sonho se realizar. Agora, sempre limitado pela sua vontade. Por exemplo, presta bastante atenção, porque isso é fundamental para você nortear a sua vida. Porque muitas pessoas crentes têm as suas vidas fracassadas materialmente, emocionalmente e, consequentemente, espiritualmente. Porque, veja bem, o Evangelho não é uma mensagem de esperança, para que a gente viva na esperança até a morte. Não, minha amiga, meu amigo ouvinte. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que salvação é essa? A salvação física, a salvação moral, a salvação emocional, a salvação espiritual. A salvação em todos os aspectos, sobretudo a salvação da alma, claro. Jesus falou que há pessoas que nascem eunucas, que não se casam. E há outros que se fazem eunucos, que não querem casar. Mas isso aí fala do lado sentimental, fala do lado emocional. E, na realidade, se encaixa dentro daqui desse texto. Porque você deve estar perguntando assim, poxa, peraí, bispo, eu não nasci eunuca. Eu não nasci eunuco para viver a vida sozinho. Não. Então, você tem o desejo de se casar, constituir família, não é isso? Então, esse desejo aí, essa vontade aí, é de Deus. Essa vontade é de Deus. Agora, a realização disso tem que ser de acordo com a vontade de Deus também. Porque se você quiser se casar com a primeira pessoa que aparece, uma pessoa que não tem nada a ver com a sua fé, que não tem nada a ver com você, não é compatível com você. Então, você se casa pela vontade sua, sem que seja compatível com a vontade de Deus, e aí você se dá mal, porque você tomou uma atitude, né, apressada, e não foi de fé, sem que a vontade de Deus fosse feita na sua vida. Aí, minha amiga, meu amigo, você não pode reclamar depois.
Mas o texto de que Deus é quem opera em nós tanto querer como realizar, o efetuar, segundo a vontade dele, é perfeito. Ele está aqui disponível para todas as pessoas. Você quer se casar, isso é uma vontade de Deus, mas você não quer se casar. Você quer viver sozinho, você quer viver a sua vida sem dependência de ninguém, você quer viver uma vida assim livre de obrigações, de compromissos. Essa é a sua vontade. É assim também, por exemplo, no que diz respeito ao trabalhador. Há pessoas que têm fé para serem empregadas e vivem procurando emprego, querem ser empregadas. Às vezes, a vontade de Deus é fazer dela cabeça. Ao invés de ser empregada, Deus quer fazê-la de empregadora. Mas ela colocou na cabeça que deve ser empregada. Ora, minha amiga e meu amigo ouvinte, a partir do momento que você quer se empregar, que você está buscando emprego, que você quer um emprego, no fundo, você quer um emprego porque você quer garantir no final do mês o seu salário. Você sabe que o empregado sempre vai ganhar menos. O empregado vai ter suas obrigações e ele vai viver, ele é um mini escravo, ele vai ficar vivendo de emprego até o resto da vida. Por quê? Porque ele quer ser empregado. Se ele quer ser empregado, Deus não vai impor que ele seja empregador. Porque a vontade dele o querer dele, da pessoa, é ser empregada. Ela quer uma segurança. Mas quando a pessoa quer ser cabeça, quer ser empregadora, então ela sabe que os riscos serão maiores. Ela sabe que as obrigações serão muito maiores, as responsabilidades serão muito maiores, porque ela vai ter obrigação não apenas consigo mesmo, mas vai ter obrigação com o empregado. Ela vai ter obrigações sociais com o governo. O governo vai se tornar sócio dela automaticamente, o governo não vai contribuir com nada, não vai contribuir com segurança, não vai contribuir com ordem social, não vai contribuir com nada, mas o governo vai lá pegar a sua parte no que ela construir, no que ela fizer, no que ela produzir. Por quê? Porque ela quer ser o quê? Cabeça. Se ela quer ser cabeça, ela tem que trabalhar mais. Ela tem que trabalhar mais do que os seus empregados. Essa é a realidade. Essa é a pura realidade. Quem quer ser cabeça tem que ter essa consciência. Eu vou ter que trabalhar mais. Para mim não vai ter hora, não vão ser 6 horas, 8 horas de trabalho. Não, eu vou trabalhar todos os dias, de segunda a segunda. Eu vou trabalhar porque se eu não trabalhar, eu não vou ganhar. Então a pessoa tem essa responsabilidade, quer dizer, é maior a sua responsabilidade. Já a responsabilidade do empregado, não. A responsabilidade do empregado é só trabalhar às 6 horas ou 8 horas, de segunda a sexta. Bom, depois ele fica à toa. Sábado, domingo, e ainda tem férias, tem feriados, tem uma opção de coisa, uma opção de benesses. Mas o empregador não, o cabeça, não, ele trabalha de segunda a segunda. E ele fica pensando, ainda que ele não trabalhe no sábado ou no domingo, ele fica pensando como vai tirar da terra o fruto, o maior proveito possível. Então, ele é uma pessoa que pensa grande. Então, porque ele pensa grande, ele tem que investir grande, ele tem que colocar toda a sua força, toda a sua vida. Não é assim? Ele não pode se dar ao luxo, hoje eu não vou trabalhar. Não, ele tem que trabalhar todo dia, porque ele é o patrão, ele é o cabeça. Agora, também tem aquela questão de que a pessoa que está disposta a realizar o seu sonho do casamento,
o sonho do casamento e ela quer ser feliz de verdade, ela não quer ser feliz apenas no dia do casamento, não, ela quer ser feliz por toda a vida. Ela então, o que ela vai fazer? Ela vai investir o seu ser, ela vai investir a sua alma, ela vai investir toda a sua vida no altar. Porque é o altar que vai lhe dar visão para saber qual é a pessoa certa para a sua vida. É o altar. É o altar que você é no altar que você recebe o espírito do altar, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo te dá a dica. Lembra que ontem eu falei do meu caso, da minha situação, do meu exemplo, que eu insisti com Deus? Eu falei, Senhor, está aqui escrito em João 15:7, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então eu quero isso, eu não quero saber se é a tua vontade, eu quero isso. E a fé me fez tomar posse de uma coisa que eu não sabia até então. Depois eu vim saber que não era a vontade de Deus e que não seria conveniente para mim, não seria bom para mim. Então, minha amiga e meu amigo, graças a Deus, eu tive a fé e a humildade e até vergonha na cara, para ser sincero, para chegar e dizer, não dá, eu vou voltar atrás. Não, de jeito nenhum. É a minha vida. É a minha vida que está em jogo. Eu não posso arriscar. Então, eu voltei atrás, desfiz aquele noivado e fiquei sozinho novamente. Porque queria uma pessoa que fosse da vontade de Deus, da inteira vontade de Deus. E Deus ouviu o meu clamor, eu achei graça diante dos seus olhos e ele me enviou a Esther. E agora, domingo agora, nós vamos fazer 45 anos de casado. E isso é uma glória. Eu sei que tem pessoas que vivem 50, 60, 70 anos de casado, graças a Deus. Eu quero partir para isso. Eu também quero. Mas cada ano de vida matrimonial com a mesma pessoa é uma glória, é uma vitória, porque isso é a coisa mais difícil que existe na face da terra, não é? O casamento. Mas eu queria porque queria fazer a vontade de Deus. Eu queria porque queria a pessoa que fosse me completar. E aí entra a fé. Entra a fé mais inteligente. Não a fé burra. A fé burra, a pessoa exige aquilo que ela crê segundo a vontade dela, não de acordo com a vontade de Deus. A fé inteligente opera de acordo com a vontade de Deus. Mas agora, o casamento, querer ser um chefe de família, está tudo dentro da vontade de Deus. Ou melhor, está dentro da vontade de Deus, mas tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Então, o cabeça, você quer ser cabeça, você tem que estar disposto a sacrificar a sua vida toda. Para ser cabeça, você tem que sacrificar, sempre sacrificar. Não tem dia, não tem hora, você vai ganhar mais, você vai ter mais benefícios, mas você vai ter mais responsabilidades, muito mais responsabilidades. Quanto mais você conquista, maior é a sua responsabilidade, os maiores são as suas responsabilidades. Se você quer alcançar uma pessoa, você quer casar com uma pessoa segundo a vontade de Deus, então você tem que aplicar a sua vida no altar também, porque do altar vem o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do altar, que te dá direção, que abre os seus olhos
ilumina os seus olhos para ver a pessoa certa, porque são mais de 7 bilhões de pessoas na face da Terra. Como é que você vai achar a pessoa certa para você, que se encaixa, que vai fazê-la feliz pelo resto da vida? Como? Minha amiga, meu amigo, é mais difícil do que acertar na loteria. É mais difícil do que acertar na loteria. Mas não depende de sorte, depende da inteligência, graças a Deus. Porque é Deus que opera em nós o querer ser feliz, segundo a vontade dele. Ele opera e também efetua. Ele opera e também realiza com a gente, sociedade. Quando a pessoa coloca a vida no altar, quando a pessoa faz um pacto com Deus, uma aliança com Deus no altar, então o altar vai suprir a necessidade dela, especialmente com a fé. Porque o espírito do altar, que é o espírito da fé, que é o Espírito Santo, ele vai orientar aquela pessoa, ele vai inspirar aquela pessoa a achar a pessoa certa para ele ou para ela. Então, se cumpre a palavra de Deus, que Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Você pode ler e meditar sobre esse texto. Agora, o que faz possível a realização dos sonhos é justamente isso, é a fé. Não é o seu esforço físico, não é a força do braço que vai conquistar. A Bíblia fala que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo é o Espírito do altar. E o altar, quando você sobe no altar e sacrifica a sua vida, a sua alma, o seu ser, o seu tudo, então do altar vem a provisão para a sua necessidade. Mas na hora, acontece naquela, sabe aquela troca? Eu poderia dizer assim, só para a pessoa entender. Você dá a sua alma e recebe o Espírito de Deus. Muito legal isso. Muito legal. A Bíblia fala, Paulo fala, ele diz assim, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado, comem do que é sagrado, ou comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar? Você sabe que o altar representa Deus. O altar representa Deus. É no altar que a gente se casa, não é assim? É no altar que se celebra o matrimônio. É no altar também que vem aquilo que nós queremos, mas nós temos que dar. Nós temos que colocar no altar, ou sacrificar no altar, o nosso ser, o nosso eu, o que nós somos, o que nós pretendemos ser. Então, às vezes a pessoa não recebe, ela crê no Senhor Jesus, sobe no altar, mas não recebe aquilo que ela esperava receber, porque ela não se entrega 100%. E quando ela não se entrega 100%, então não há resposta de Deus. Não há, porque Deus não nos dá o Espírito por medida. Quer dizer, Deus não nos dá o Espírito Santo em doses homeopáticas. O Espírito Santo não vem aos pouquinhos para nós. Ou ele vem inteiramente, ou ele não vem. Ou é tudo ou nada. Ora, se Deus age assim em relação a nós, não nos dá o Espírito por medida, você acha que ele, Deus, vai aceitar a nossa alma por medida? Uma parte de nós no altar? Não, é claro que não. É tudo por tudo. É tudo por tudo, minha amiga, meu amigo ouvinte. Essa é a fé. A fé é louca para esse mundo.
é louca para o mundo, é louca para os que não têm a fé, mas para aqueles que foram escolhidos por Deus, foram revelados, é o poder de Deus. É o bilhete premiado, digamos assim, porque a pessoa não vai errar, ela sabe que vai dar certo, ela sabe que vai dar certo. Nós tivemos ontem um testemunho maravilhoso, aliás, 2 testemunhos maravilhosos, mas eu lembro que o rapaz, ele disse, olha, eu tirei o meu chão, eu mesmo tirei o chão dos meus pés. Eu disse, agora ou é tudo ou nada, se Deus existe, se Ele é verdadeiro, eu vou colocar isso no altar. E eu me lembro, eu já falei isso muitas vezes, apenas a título de exemplo também, que quando nós começamos o trabalho da Igreja Universal, do Reino de Deus, dirigidos pelo Espírito Santo, era a vontade do Espírito Santo, eu larguei 16 anos de loterge, de Estado. Eu trabalhava na loteria, eu larguei, eu abri mão de um emprego público, que ninguém podia me mandar embora, abri mão de 16 anos, estava no auge da minha carreira, abri mão do trabalho no IBGE, eu trabalhava no IBGE também, eu pedi demissão no IBGE, pedi demissão na loteria, larguei, deixei de dar aula, eu coloquei tudo no altar e disse, é tudo ou nada. Se o Senhor existe, se o Senhor existe, está vendo o meu sacrifício, eu vou arrebentar. Se o Senhor não existe, eu vou me arrebentar. Das duas, uma coisa ou outra. Mas pelo menos eu defini a minha fé, eu defini a minha vida. E eu tinha 2 filhas que precisavam de cuidados médicos do Estado. Eu tinha todas as garantias sociais. Mesmo assim, eu virei as costas para tudo aquilo. Que foi o que aconteceu com Abraão, quando Deus o chamou. Deus falou, Abraão, deixa a sua terra, a sua parentela, a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Quer dizer, Deus mesmo pediu tudo de Abraão. E Abraão saiu da sua terra sem saber para onde ir. E veja o que Deus fez. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu não quero fazer uma sugestão, aconselhar você subir no altar, não. Porque se o Espírito Santo não usar a mensagem da palavra dele para convencê-lo, então não vai resolver nada. Porque é o Espírito Santo que nos chama, quem nos escolhe. Foi ele que colocou em mim esse querer deixar tudo para trás. Foi ele que operou em mim o querer pregar o Evangelho, o efetuar a pregação da palavra de Deus, segundo a vontade dele. Foi ele, não fui eu. Então, essa é a realidade. Quando ele toca na pessoa, seja crente, seja incrédulo, seja lá quem for, seja mendigo, seja pobre, seja rico, seja branco, seja negro, seja lá o que for, seja estrangeiro, seja judeu, muçulmano, espírita, católico, evangélico, seja o que for, quando ele opera, quando ele inspira, quando ele chama, quando ele escolhe, a pessoa sabe o que tem que fazer e ela faz. Minha amiga, meu amigo, vamos ouvir aquilo que Deus tem feito na vida daqueles que foram chamados e escolhidos. Como é que era a sua situação antes de chegar na Igreja Universal?
Então, bispo, eu cheguei com a vida completamente destruída em todas as áreas, aspectos e sentidos. Eu acabei com um casamento meu, eu tinha muitas mulheres, mas não tinha nenhuma ao mesmo tempo. Eu cheguei aqui com uma dívida de 600 mil reais, que aos olhos humanos era impagável, até porque eu não tinha mais cliente nenhum, por ter perdido a credibilidade no mercado. Eu morava de favor numa casa onde as lacraias passavam por cima de mim quando eu me deitava para dormir, e eu comia de favor quando a minha irmã deixava a porta da cozinha aberta para que eu pudesse entrar e pegar comida na panela dela. Desenganado pela medicina, porque tinha problemas de extrusão de disco, degeneração dos discos da coluna, que eles disseram que mesmo que fizesse cirurgia não tinha jeito, e foi dessa forma que eu cheguei. Logo que cheguei, 2 meses e meio, veio a oportunidade da Fogueira Santa, e ali eu entendi e compreendi que a solução da minha vida estava no altar. Então eu fui para o altar. Nesse período, até eu cumprir o voto, eu recebi um contrato que até então não tinha nenhum. Eu dei ouvidos à voz da fé, fui para o altar. Tive oportunidade de outras fogueiras santas nesses 9 anos que eu estou aqui, e a cada fogueira santa é uma coisa nova, é uma novidade de vida, são conquistas novas. Toda a minha vida hoje é completamente transformada mediante a fogueira santa, a oportunidade que nós temos na fogueira santa. Vamos falar por área, vida econômica. Vida econômica, eu tenho casas alugadas de praia na região dos lagos, eu dei uma casa para minha mãe, uma casa para minha irmã, eu tenho apartamento em Jacarepaguá, eu tenho cobertura no Recreio, eu tenho um apartamento de luxo no Recreio também. Pagou as dívidas? As dívidas foram pagas. Essa empresa, hoje ela tem um faturamento muito bom, ela ainda continua de pé. Deus nos deu a oportunidade e colocou nas nossas mãos para que nós possamos administrar mais 2 empresas, no caso uma construtora, uma indústria metalúrgica. Então Deus transformou a minha vida, compramos um concorrente nosso. Então hoje o nosso patrimônio, economicamente falando, nós estamos partindo para os 12 milhões de reais, bispo. Família. A minha família foi totalmente restituída, porque a minha família também ninguém era da fé. O meu casamento, hoje eu tenho um casamento abençoado. Eu que era um homem de muitas mulheres, hoje eu tenho uma esposa abençoada por Deus, mulher de Deus, mulher que está ali comigo em todos os momentos da minha vida. Saúde completamente transformada, não passei por cirurgia, não fiz fisioterapia, não tomei medicamentos. O altar resolveu a minha saúde. Vida espiritual. Vida espiritual, isso é o mais importante. A minha vida espiritual hoje eu tenho paz, bispo. Tenho muitos problemas, como todos têm, mas hoje a paz é o principal. Se eu morrer hoje, eu tenho certeza absoluta da minha salvação. Graças a Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.